Shalom, estamos continuando o estudo sobre o Beit HaMikdash, o templo, a reconstrução do templo em Jerusalém. É a parte número 2, aqui é o Alessandro Filgueiras. Esse estudo ele traz um pouco sobre assuntos ligados ao tempo do fim e também sobre um novo começo. Essa questão cíclica da história. Então vamos em Marcos capítulo 13, a partir do verso 1. Quando saía do Beit HaMikdash, do templo, disse-lhe um dos seus talmidim, dos seus alunos, Rabino, olha que pedras e que edifícios. Porque o Beit HaMikdash, ele era composto de um conjunto de edifícios e com pedras grandes, que chamavam a atenção. Ao que Yahushua lhe disse, vês esses grandes edifícios, se referindo ao Beit HaMikdash. Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso deve ter chamado bastante atenção dos alunos. Por quê? Porque ele estava aqui conversando com quem? Com os seus alunos, com os talmidim. Ele está respondendo aos talmidim sobre o que eles tinham observado. O Beit HaMikdash, as pedras ali do Beit HaMikdash. Então, os talmidim, os discípulos do Messias, devem ter se chocado. Ora, se eles criam que Yahushua era o Messias, como ouvir do próprio Messias que o Beit HaMikdash seria destruído? Como que o Messias iria permitir tal coisa? Como que o Messias iria estar aqui reinando, implantar o reino do Shammai aqui na terra e permitir que o Beit HaMikdash fosse destruído? Então, isso provocou neles um grande questionamento, uma grande dúvida, curiosidade. Porque como o reino do Messias e a destruição do Beit HaMikdash. Então, isso chocava eles. Então, eles ficaram curiosos e aguardaram um momento oportuno para tratar do assunto com Yahushua. Então, aquela conversa que eles tiveram foi lá no Beit HaMikdash, saindo do Beit HaMikdash. E quando eles já estavam fora de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, de frente do Beit HaMikdash, 4 discípulos resolveram consultar em particular o Messias. Vamos ver o texto. Depois, estando ele sentado, quer dizer, o Messias estava sentado no Monte das Oliveiras, na frente do Beit HaMikdash, Kefa, Yaakov, Yohanan e André, quer dizer, Pedro, Tiago, João e André, perguntaram-lhe em particular. Então, essa conversa é uma conversa particular entre o Messias e esses 4 discípulos, que eram 4 discípulos muito íntimos, que já há alguns anos convivia de perto com ele, conhecia intimamente ali o Messias. E aí é de frente do Beit HaMikdash que o Messias vai trazer o sermão profético. Ele vai falar sobre o final dos tempos com essa conexão, na frente do Beit HaMikdash. Então, quem provoca essa conversa são esses 4 discípulos, que perguntam em particular. Vamos ver a pergunta deles. Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Aqui nós temos 2 questões importantes. Quando acontecerão essas coisas, quer dizer, com relação à questão tempo, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então eles querem saber sobre o quando essas coisas, que coisas? Aqui está dito sobre a queda do Beit HaMikdash. Nós vimos no verso 2, que não ficaria pedra sobre pedra. Então, eles esperam uma oportunidade em particular para perguntar quando é que aquilo iria acontecer. Quando acontecerão essas coisas?
E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E aí nós vamos falar um pouco sobre sinal. Bem, o sinal não necessariamente é uma coisa miraculosa, é uma coisa extraordinária. O sinal é algo que ocorre antes de um acontecimento importante. Então, eles querem saber o seguinte: o que vai acontecer antes da destruição do Beit HaMikdash para nos chamar a atenção de que está próximo de cumprir. Então, o sinal é: o que é que vai acontecer antes? Se você nos contar o que vai acontecer antes, nós, quando vermos essas coisas acontecerem, nós vamos saber que está próximo essa grande acontecimento que a gente está esperando. Então, a vida é uma sucessão de acontecimentos. Então, sempre uma coisa aconteceu antes de uma, antes dela aconteceu outra e assim diante. Então, eles querem saber o seguinte: sim, você falou que que não vai ficar pedra sobre pedra, que o Beit HaMikdash vai ser destruído. Antes disso, vai acontecer o quê? Porque se você nos contar o que vai acontecer antes, a gente vai ficar preparado. Porque quando acontecessem as coisas antes, nós já sabemos que logo na sequência vai acontecer a destruição do Beit HaMikdash. Então, o que é o sinal? O sinal é o que vai acontecer antes do que se está esperando. Então, olha aqui o texto de novo. E que sinal haverá quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? Então, o sinal acontece antes de se cumprir o que se está esperando. Certo? Então, isso que é o sinal. Então, não necessariamente o sinal é algo estrondoso, é algo mirabolante, algo extraordinário. Não, é que evento na história vai acontecer antes. Então, nos diga, então, esse sinal. O que é que vai acontecer antes? Porque o Senhor nos contando o que vai acontecer antes, a gente já se prepara para o que vai acontecer depois. E aí, Yahoshua respondendo-lhes, começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. Olhai, que ninguém vos engane. Agora, esse olhai não é qualquer olhar. Não é um olhar perdido. Não é um olhar distraído. É um olhar de quem quer examinar. É um olhar com discernimento. É um olhar com entendimento. É um olhar de quem quer perceber alguma coisa. É um olhar com a finalidade de descobrir, de entender, de prestar atenção, de observar com cuidado. Então, é um olhar de quem quer discernir. Então, olhai que ninguém vos engane. Se você não tiver esse olhar, você pode ser enganado. Se você não tiver esse olhar apurado sobre a história, sobre os acontecimentos, sobre o que te cerca, sobre o que chega para você, se você não olhar com discernimento, com entendimento, com cuidado, com cautela, você pode ser enganado. Por isso que em algumas versões vai substituir a palavra olhai por acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mas a palavra original não é acautelar, é ligada ao verbo olhar, mas o olhar no sentido de quem tem cautela, quem tem cuidado. Então daí que se coloca às vezes como sinônimo, então, é acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, é um olhar apurado. Ou seja, se você não tiver esse olhar, você vai acabar sendo enganado. E aqui nós vamos chamar a atenção para um ponto importante. O seguinte: quem é que estava aqui sendo advertido pelo Messias que corria risco de ser enganado? Kefa, Yaakov, Yohanan e André. Esses discípulos tão próximos, que estava perguntando em particular, recebe do Senhor uma advertência. Olha, vocês olhem com cuidado, que ninguém vos engane. Quer dizer, que ninguém engane vocês, Kefa. Que ninguém engane vocês, Kefa, Yaakov, Yohanan e André. Ou seja, viria um espírito de engano tão grande que Kefa, Yaakov e André, Yohanan e André,
poderiam ser enganados. E aí o Messias aproveita a pergunta deles em particular para alertá-los para que eles não fossem enganados. Então, essa advertência foi para os 4. E se esses 4 podiam ser enganados, quanto mais eu e você, que não convivemos tão intimamente como um Senhor naquela época. Então, Kefa, Yaakov, Yohanan e André estavam correndo riscos de serem enganados e precisavam ter cautela para não serem enganados. E aí vem uma pergunta. Ser enganados em quê? E aí vem o segundo texto. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou, e enganarão a muitos. Então, nós precisamos compreender o seguinte, do que está sendo dito aqui? Então, olha como é importante entendermos o seguinte. O Messias está advertindo Kefa, Pedro, Tiago, João e André, Kefa, Yaakov, Yohanan e André, que se eles não tomassem cuidado, eles seriam enganados. Por quê? Porque muitos viriam em nome do Messias, em nome de Yahushua, e enganaria muitos. Muitos viriam dizendo, eu sou o Messias, eu sou, e enganaria muitos. E aí é que está a questão. As pessoas, elas são mais suscetíveis a serem enganadas naquilo que elas muito amam, naquilo que elas muito desejam, naquilo que elas muito esperam. Elas querem tanto que aquilo aconteça, que aí o inimigo coloca uma coisa parecida, mas não original, na frente delas, e elas acabam sendo enganadas. Elas querem tanto ganhar um dinheiro fácil, que aí o golpista vem e aplica o golpe. Porque ela cai igual um patinho, porque ela quer tanto que as coisas sejam mais fáceis, ela quer tanto dinheiro, ela quer tanto um carro novo, e de repente ela recebe uma ligação no telefone, dizendo que ela ganhou no concurso, que ela foi escolhida, que não sei o quê. Então, elas querem tanto algo, que aí o inimigo manda exatamente parecido, mas não o verdadeiro. E aí ela cai no golpe. Então, Kefa, Yaakov, Yohanan e André amavam tanto o Messias, que quando o Messias partisse, mesmo eles tendo convivido com o Messias, andado, conhecido tão intimamente, poderiam aparecer dizendo que tinha sido enviado pelo Messias com uma mensagem e acabar eles se enganando. Ou dizendo ser o próprio Messias e eles se enganando, mesmo eles tendo conhecido o Messias no passado. Mas o espírito de engano e o desejo de ter o Messias de volta seria tão grande que eles poderiam ser enganados. Então as pessoas costumam ser enganadas naquilo que elas querem muito, naquilo que elas esperam muito que aconteça. Então, tanto positivo como negativo. Por exemplo, ela detesta uma pessoa. Quando chega alguém falando mal daquela pessoa, olha, você não sabe, fulano fez isso e isso. Aí ela prontamente acredita, porque ela já não gosta da pessoa, ela diz assim, eu sabia que ele não prestava, eu sabia que não sei o que lá. Porque ela não vai verificar se é verdade ou não. Por ela já ter um conceito daquela pessoa e esperar um mal daquela pessoa, que aquela pessoa faça alguma coisa que não preste, quando alguém vem dizer, com uma fake news, com a notícia falsa, ela acredita. E ela divulga aquela fake news também. Ela não vai conferir, ela não vai checar, porque ela está tão naquela expectativa que aí, quando acontece, ela passa à frente como sendo verdade. Tanto como uma coisa positiva, como uma coisa negativa. Ou seja, uma positiva. Ela está esperando tanto que, por exemplo, a nora engravide, ela está naquela expectativa. E aí, quando chega alguém dizendo para ela, olha, sua nora fez o exame e deu que ela está grávida. Ela logo acredita, porque ela está tão naquela expectativa, então ela está fácil de ser enganada. Então, muitas vezes, ela nem vai checar, nem vai conferir e vai passar para outras pessoas. Em vez de ligar
para a Nora confirmar se ela está mesmo ou não. Aí ela às vezes já encontra outra pessoa e diz assim, eu vou ser avó e eu não sei o que e tal. Então, temos que ter o cuidado. As pessoas costumam ser enganadas naquilo que ela tanto deseja, só que aí o engano vem com uma forma paralela. E, por exemplo, quando a pessoa não está esperando, então é mais fácil a pessoa usar cautela. Por exemplo, ela gosta muito de uma pessoa, tem a pessoa em autoestima. Aí chega uma pessoa falando mal. Olha, você não sabe, fulano fez isso, isso, isso. Não, eu não acredito. Não, não é possível. Eu conheço fulano não é disso. Não, você deve estar enganado. E aí aquela pessoa vai querer conferir para ver se é realmente ou não. Ela vai querer conferir primeiro. Por quê? Porque ela tem aquela pessoa em autoestima. Então ela não estava esperando aquilo mal daquela pessoa. Então quando alguém vem com alguma coisa que ela não está esperando, ela mais fácil tem cautela. Agora, quando ela já está esperando e alguém vem, ela já não gosta da pessoa, e aí a outra vem dizendo daquela pessoa, olha, você sabe de fulano? Pois é, pegaram fulano fazendo isso, isso e isso. Eu sabia que aquilo não prestava, eu imaginava já. Quer dizer, ela nem conferiu. Então, como os discípulos amavam muito o Messias e estariam muito querendo que ele retornasse, eles seriam presas fáceis para ser enganados. Então ele diz assim, vocês têm que olhar com atenção, vocês têm que examinar, ter discernimento, entendimento, vocês têm que analisar as coisas espirituais com a finalidade de entender, de descobrir, vocês têm que prestarem atenção, vocês têm que tomar cuidado para que ninguém vos engane. E olha, eles eram apóstolos. Então, se aqueles apóstolos tão chegados e íntimos do Senhor podiam ser enganados, quanto mais esses daí que se dizem que são apóstolos. Eles muitas vezes estão enganados, enganando a muitos. Então, por isso que o Messias chama a atenção. Então, precisamos ter a humildade e ter cautela. Analisar as coisas, as doutrinas, os ensinamentos que recebemos. Por mais floreados, bonitos que pareçam esses ensinos, essas doutrinas, nós precisamos olhar com cautela para não sermos enganados. Porque muitos, não são alguns, muitos virão em nome do Messias. Vão enganar a muitos. Muitos virão dizendo ser ele e vão enganar a muitos. Nesse texto aqui de Marcos, capítulo 13, verso 6, não consta a palavra eu sou o Cristo, eu sou o ungido, eu sou o Messias. Só tá eu sou, ou seja, muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos. Mas aí no português acrescentaram aqui a palavra Cristo, né, ungido, por causa do livro de Mateus, porque no livro de Mateus e Matitiarro consta lá, aí acrescentaram aqui. Mas nos escritos que são utilizados para a tradução, né, os manuscritos, não consta aí a palavra Cristo. Então, aqui há dois tipos de engano advertido. Daqueles que viriam em nome do Messias e daqueles que viriam dizendo seu próprio Messias. Enganariam a muitos. Vamos ver o primeiro grupo, aqueles que viriam em meu nome. Bem, o meu nome, no caso, é Alessandro. Mas digamos que eu vou numa reunião e disse assim, olha, eu vim aqui em nome do fazendeiro João trazer para vocês dele a seguinte mensagem. E aí eu lanço uma mensagem lá mentirosa. Então, eu não estou dizendo que eu sou João. Eu estou dizendo que eu, Alessandro, vim em nome do fazendeiro João. Então, e aí eu posso enganar as pessoas que admiram muito João, acreditando que aquela mensagem realmente veio de João. Existe um outro tipo de engano. Eu aparecer lá, as pessoas não conhecem direito esse João, mas já ouviu falar muito dele. E aí eu me passo por João. Chego lá dizendo que eu sou João e entrego a minha mensagem dizendo que eu sou João. E acabo enganando. Então, aqui existem dois tipos de engano. Que o Senhor vai chamar a cautela, a advertência. Para que aquele lá se advirta. Que muitos viriam em nome dele, mas não estão representando ele da maneira correta. Não estão realmente passando a mensagem verdadeira dele. E outros até chegando ao ponto de se apresentar como sendo o próprio ungido, ou o próprio Messias.
o próprio cabeça da igreja, porque o Messias é o Rosh, a cabeça da igreja. Aí muitos estão aí se passando por Rosh, por cabeça daquele lado da igreja, e na verdade não é. Bem, mas aqui há uma coisa interessante também, né? O Messias, ele está advertindo ali Kefa, Yaakov, Yohanan e André, mas se a mensagem era para eles, Kefa, Yohanan e André, eles poderiam ser enganados, nós também podemos tomar essa palavra para nós, ou seja, se eles tinham risco de ser enganados, quanto mais nós. Então, se era uma mensagem para eles, também é uma mensagem para nós. Agora nós vamos ler Matitiarro, Mateus, capítulo 24, para ver a perspectiva da narrativa de Mateus. Nós lemos a perspectiva da narrativa de Marcos, porém é interessante agora nós lermos a perspectiva da narrativa de Mateus, Matitiarro, para complementar. Ora, então é o mesmo evento, né? É a mesma história, sendo agora contada por Mateus, por Matitiarro. Ora, Yahoshua, tendo saído do Beit Hamikdash, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, seus talmidim, para lhe mostrarem os edifícios do Beit Hamikdash. Mas o Messias, né, ele lhe disse, não vede tudo isto? Amém. Quer dizer, em verdade eu vos digo, que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, seus talmides, seus alunos em particular, dizendo, declara-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Né? E que sinal haverá do fim do Olã do mundo? Então vamos aqui para os seguintes itens importantes dessa narrativa. O Messias falou que o Beit Hamikdash seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. E isso foi um choque para os discípulos. Então eles sabiam que o Messias não estaria aqui nesse período, porque se ele tivesse, não iria deixar. Então, eles saberiam que o Messias estaria fora. Então, eles gostariam de saber quando é que o Messias voltaria, que sinal haverá da sua vinda. Que eles deduzem, óbvio, que se o Beit Hamikdash, que o Messias tanto amava a ponto de derrubar mesas e cadeiras do povo que estava vendendo lá dentro, ele teve zelo, como era que o Mashiach ia deixar, estando aqui, como é que ele ia deixar destruir o templo? Então eles interpretaram que o Messias estaria fora e que, então, o Messias depois retornaria e eles gostariam de saber o sinal que haveria da vinda do Messias. Então, são 3 perguntas aqui. A primeira, quando serão essas coisas? Quer dizer, quando que o Beit Hamikdash será derrubado? Então, quando a gente for analisar as respostas, a gente tem que verificar a resposta a essa pergunta. Quando é que o Messias está falando sobre quando seria derribado o Beit Hamikdash? A outra pergunta é que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, o que é que vai acontecer antes da sua vinda? Que sinal quer dizer quais são os acontecimentos que vão ocorrer antes do Senhor voltar. Então a gente vai prestar atenção, quando esses acontecimentos ocorrerem, nós vamos saber que o Senhor está próximo de voltar, já está para voltar. Então isso que é o sinal. Bem, e que sinal haverá do fim do Olã, do mundo? Então, o que é que vai acontecer antes que vai sinalizar para a gente que o mundo está para ser finalizado, né? Que o mundo está para chegar ao fim. Olã, no caso, é o mundo, é a existência, a humanidade, o sistema, algumas vezes traduzido assim, o fim do século. Né? Então, na realidade, não é século com relação a 100 anos, mas com relação à humanidade. Nós temos, na verdade, assim, humanidade, na verdade, deste mundo, né? Desse sistema. Então, os discípulos do Senhor sabiam que esse Olã, ele chegaria ao fim, mas viria o outro Olã, né? O outro mundo vindouro. Né? E em Apocalipse, em Revelação, fala isso, sobre a nova terra, né? Que essa terra, ela passaria e viria um novo céu, uma nova terra. Então, um novo Olã, um novo mundo.
Então eles sabiam que viria esse novo mundo, mas gostaria de saber o que é que iria acontecer antes, para eles ficarem bem alertas. Eles então eles aproveitam que estão ali, que o Messias está ali sentado, e aí ele, em particular, fazem essas 3 perguntas. Daí é importante, nas respostas, a gente saber, isso aqui o Senhor está falando de quê? Do sinal da vinda dele ou da destruição do templo? Ele está falando isso aqui do sinal do fim do Olam, do mundo, ou do Beit Hamikdash? Ou seja, são 3 perguntas, então vão ser 3 respostas. Então a gente precisa saber o que ele está respondendo para qual resposta. Então tivemos a pergunta sobre a destruição do Beit Hamikdash, quando que isso ocorreria, os sinais, quer dizer, os eventos que precederiam a vinda do Messias e os eventos que precederiam o fim deste Olam. Então aí a gente precisa entender as perguntas para entender as respostas. Diante desse questionamento, o Messias vai responder. Respondeu-lhes Yahushua: olhai, novamente aquele mesmo verbo do prestar atenção, do olhar como se fosse um vigia que está ali mirando, que está ali querendo entender o que é que está acontecendo ali, então ele está olhando com discernimento. Então, olhai para que ninguém vos engane. Então, ele está falando ali com os seus discípulos, aqueles 4 que ele havia tanto orientado tanto tempo, e agora ele vai chamar a atenção. Olhai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou ungido. Então, aqui existe realmente a palavra ungido, diferente de Marcos. Então, eu sou ungido, o Messias, e a muitos enganarão. Então, o que é que Roma fez? Roma cria um novo Messias. Pega a história de Yahushua, pega a história das boas novas do Evangelho e cria uma religião em cima disso, com alterações, com mudanças, mudando assim a identidade do Messias, mudando assim coisas que o Messias verdadeiro aprovava, o de Roma desaprova. Coisa que o Messias verdadeiro desaprova, o de Roma aprova. Então não são os mesmos, é um outro ungido, que não o verdadeiro. Então muitos viriam em nome, representando como líderes religiosos, representando esse ungido, e enganaria também a muitos. E isso iria ser um perigo para Querrilá, para a igreja, a ponto de até os próprios apóstolos correrem riscos de serem enganados por esse espírito de engano que estava por vir. Então eles foram advertidos. Mas o Messias mesmo já declarou, olha, esse vai enganar muitos. Então é um espírito de engano muito poderoso, é um espírito de engano muito artiloso que acabaria enganando muitas pessoas. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis. Porque forçoso, necessário, é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele vai alertar, olha, esses falsos profetas, esses falsos ungidos, esses que vão enganar em meu nome, eles vão se aproveitar dos grandes eventos de destaque no mundo para poder enganar as pessoas, dizendo que é o fim. Então, quando tiver as guerras, rumores de guerras, eles vão dizer, olha, é o fim dos tempos, o fim chegou. E aí eles vão enganar muitos, porque as pessoas já vão estar amedrontadas, as pessoas vão estar assombradas, as pessoas já vão estar preocupadas, então elas vão estar ali suscetíveis a ser enganadas, porque elas vão ficar assim, ai, tomara que isso logo acabe, tomara logo que o Senhor volte. Então, elas vão estar facilmente sendo enganadas. Aí o Senhor disse, olha, quando vocês ouvirem de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis. Porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Lembra que eles perguntaram qual sinal haveria do fim do Olam? Aí ele disse, olha, quando vocês verem isso, não é o fim do mundo.
Não é ainda. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores de parto. Ou seja, ainda não é o fim, é o princípio das dores de parto. E aqui a gente precisa entender um pouco sobre isso. Que coisas que ele está falando? Isso aí que ele narrou, né? Esses falsos ungidos, esses enganadores que vão dizendo que está em nome do Senhor, mas não estão. Essas guerras, rumores de guerras, ameaças de guerra, né? Nações contra nações, reino contra reino, fomes, terremotos. Todas essas coisas são o princípio das dores. E essas dores, a palavra se refere a dores de parto. Então aqui vamos entender um pouco sobre as dores de parto. Quando a mulher tem a primeira contração, a primeira dor, o bebê logo não nasce. Então o que é o comum? O comum é que ela tenha várias contrações, várias dores, até a dor final do parto. Então a dor vai se intensificando. Quanto mais perto do parto vai chegando, mais a dor vai sendo mais forte. E o intervalo entre as dores vai diminuindo. Então, por exemplo, se a primeira dor foi em tal horário e a segunda em tal horário, a terceira já é com menos tempo. A quarta já é com menos tempo, cada vez menos minutos. Ou seja, cada vez uma dor vai ficando mais próxima da outra, até que venha a maior dor do parto em si. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Que o fim, essas coisas, desses enganos, pessoas dizendo que está ali em nome do Senhor e está enganando as pessoas, pessoas ali dizendo ser ungidas sem ser, as guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes em vários lugares, isso iria se intensificando com o passar dos anos, dos tempos. Cada vez mais, isso ia ser maior, mais forte, em maior quantidade e em menos espaço de tempo. Até que viesse o fim. Então, essas dores de parto são alertas. Vocês não queriam sinais? Então, vocês vão ter sinais. Esses sinais vão intensificando, 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 até que chega o momento do parto. Então, começou o passado com engano, e o engano vai aumentando. Se tinha X pessoas que estavam se dizendo em meu nome, enganando a muitos, vai surgir muitos mais enganadores usando o nome do Senhor. Muito mais pessoas se dizendo ser ungidas do Senhor, enganando. Esse engano vai crescer muito, igual uma dor de parto, que vai aumentando. Assim também as guerras. Assim também as fomes, os terremotos em vários lugares. Então isso vai se intensificando com o tempo. É isso que ele vai mostrando aqui. Então vocês não se assustem logo nas primeiras guerras, nas primeiras fomes, nos primeiros terremotos. Por quê? Porque isso vai entrar numa intensificação tão forte, até que venha ao fim. E aí nós vamos fazer aqui uns paralelos entre esse texto de Mateus 24 e o texto de Revelação de Apocalipse, do livro de Razão, capítulo 6, que fala sobre os selos. São 7 selos. Nós vamos aqui abordar alguns paralelos entre Mateus 24, o que o Senhor está falando aqui, com o que o Senhor falou lá em Apocalipse. Veja bem, aqui em Mateus, o Senhor está falando ali com os 4 discípulos. Um dos 4 era Yohanan, era João. João depois já está preso na ilha de Patmos e o Senhor aparece para ele trazendo a revelação. Daí o livro Apocalipse, que quer dizer revelação. Que Apocalipse, na verdade, é um nome grego. Na verdade, o nome é razão, né? Que é revelação, visão, profecia. Bem, ele traz isso para Yohanan também. Então, Yohanan vai estar nesse evento aqui, de Mateus 24, e vai estar no evento lá narrado por ele em Apocalipse. Então vamos ver o paralelo entre esses episódios.
Então, primeiro, o Senhor vai advertir sobre o engano, né? Olhai, quer dizer, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou ungido, e enganarão a muitos. Então, haveria um falso Cristo, um falso Jesus, um falso Messias, que iria enganar a muitos. E muitas também pessoas enviadas, né, nesse espírito de engano, se passando por pessoas que estavam sendo enviadas em nome do Senhor, como líderes, né, religiosos, porta-vozes da palavra do Senhor, mas que estavam ali em nome do Senhor, mas não estava em nome do Senhor coisa nenhuma. Bem, então vamos para o paralelo lá em Apocalipse 6, livro de Revelação. Verso 1, sobre o primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Vemos aqui que essa coroa mostra a questão do ungido. Mas esse não é o verdadeiro ungido. Esse aí é o falso ungido, que sai aí vitorioso, e ele está saindo enganando a muitos. Então há um paralelo entre os dois. Então, nesse selo é revelado, então, que sai primeiro esse engano. Esse engano aí sai vitorioso para vencer. Bem, depois desse selo, sucede outros selos. Na mesma sequência do que nós vamos lendo em Mateus 24. Nós lemos aqui o verso 4 e 5. Depois nós vamos ler o 6, o 7 e assim por diante. E vamos comparando com o capítulo 6 e vamos vendo que está na mesma ordem. Então vamos para o verso 6 de Mateus 24. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então, essa parte do texto de Mateus, na sequência, depois que fala do engano, do enganador, vai falar sobre as guerras. E é uma guerra que envolve nações. Em uma larga escala, reino contra reino. E aí nós vemos o seguinte, que é o segundo selo, também vai falar sobre guerra. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu o outro cavalo vermelho, vermelho aí do sangue derramado na guerra. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse o shalom da terra, a paz da terra. Então aí entra a questão guerra. E que se matassem uns aos outros. Olha aí, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, as pessoas matando-se uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada, um grande poder bélico, grande armas. As armas passariam a ser muito potentes, cada vez as armas seriam maiores, mais fortes, mais poderosas. Aqui espada é um exemplo, mas não quer dizer que ficaria espada a vida toda. Vocês entendem que isso aqui é uma linguagem profética. Então foi-lhe dado uma grande espada, um grande poder de matar, ou seja, uma guerra em alta escala, muito sangue, muito derramar de sangue. Então, nós vemos que está na sequência. Então, nós lemos lá Mateus, Matitiarro, verso 6 e o verso 7, do capítulo 24. O 6 e o 7. E agora nós vamos ler o 8 e vamos assim por diante, comparando com Revelação Apocalipse 6, na mesma sequência. Então, vamos lá. O verso 7, o verso 7, em Mateus vai dizer, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então ele vai falar lá daquele engano, daquele que estava com coroa, saindo vitorioso para vencer, vai falar das guerras, e depois vai falar aqui agora das fomes. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então no livro de Apocalipse, o paralelo já é o terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem ver, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. Uma balança por quê? Porque como o alimento ficou escasso, esses alimentos ficariam muito caros. Então, na hora de pesar na balança para ver e cobrar, então haveria muita inflação, haveria muito aumento de preços, as coisas ficariam muito caras. E aí ele escreve no verso 6, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro. Então olha como o trigo ficaria caro. E 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não identifiqueis o azeite e o vinho, que é um assunto a ser tratado em outro momento. Mas vamos focar aqui
Nessa escassez de alimentos, esses alimentos muito caros. Então, muitas pessoas estariam com fome, né? Terremotos em vários lugares, muita destruição. As guerras também que aconteceram antes, você sabe que uma guerra desestabiliza. Então, guerra, as pessoas muitas vezes não vão produzir alimentos, porque às vezes as plantações estão queimadas, destruídas, os lugares onde são fabricados, os meios de transporte, as estradas e tudo. Então, o que acontece? Acaba faltando alimento. Então, aí também a fome também vem também como uma das consequências do que foi dito anterior da guerra. Então, vemos aí, o povo caiu na mentira, caiu no engano daquele que estava com a coroa, vitorioso para vencer. Daí vieram as guerras, daí veio as fomes, e aí vem sequência de fatos. E cada vez a gente vai verificando outros itens maiores. Vamos então dar sequência. No verso 8 de Mateus 24, diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores de parto. Foi o que eu tinha falado, ou seja, olha, o engano, as guerras, as fomes, terremotos e tal, isso não vai acontecer uma vez só. Isso vai se intensificando, ou seja, a história é cíclica, ela vai se repetindo e vai se tornando cada vez mais intenso até o parto, até o fim. E aí é interessante te notar o outro selo, né, que é o quarto selo. Então, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. É um amarelo esverdeado, tipo um pus. Então, algumas versões, traduções, utilizam o termo amarelo, outro esverdeado. Mas é nesse sentido aí, nessa mistura da cor. Uma cor um pouco confusa. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha um nome morte, e Sheol foi traduzido como inferno para o português, mas esse inferno aí vem de uma cultura grega, mas na verdade o hebraico é Sheol, que é o mundo dos mortos, né? Então, ele tinha por nome morte e Sheol o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, veja, um grande poder de destruição. E com espada, que é a guerra, e com fome, e com pestes, e com feras da terra. Então vemos que coisas que aconteceram, né, no segundo, no terceiro selo, no quarto selo vai vir em uma escala maior, em uma intensidade maior, como aquelas dores de parto que vai se aumentando. Então, vai havendo mais destruição, vai havendo mais morte aqui, quarta parte da terra morre. Então, 25% morre neste selo, que é o quarto selo. Então, vamos vendo as coisas intensificando na narrativa. E aí vem uma outra parte do texto interessante, que é o texto 24. Então, sereis entregues à tortura, vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Isso quer dizer que não houve o arrebatamento como se inventaram. Vai existir um arrebatamento, mas é diferente dessa doutrina que está aí. Então, essa doutrina que está aí diz, então, que os servos do Senhor, os fiéis, não vão passar pela grande tribulação. E aí o que acontece? Mas que vão ser arrebatados, vão estar lá no céu, e aí depois o bicho pega aqui, depois vem a grande tribulação. Então, essa mentira aí vai ser terrível para as pessoas que acreditaram nela. Nós vemos aqui no texto que, na verdade, os fiéis do Senhor, eles seriam perseguidos. Diz assim: então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Então, as boas novas chegariam numa escala mundial, a ponto de todas as nações, né, odiarem esses que estariam pregando a verdade. Então, era uma verdade que não agradaria ao governo, é uma verdade que não agradaria ao sistema econômico mundial, era uma verdade, um evangelho que não agradaria ao poder político, econômico, social do mundo. Então, entraria em choque. E eles seriam odiados por causa do nome verdadeiro, do nome do Mashiach, dessas pessoas que estavam ali realmente ensinando a verdade. Então elas seriam torturadas, mortas, odiadas. E aí o que acontece? Nesse tempo dessa grande tribulação, muitos hão de se escandalizar,
Por que essas pessoas iriam se escandalizar? Porque elas acreditaram numa mentira. Elas acreditaram na mentira do tal do arrebatamento antes da tribulação. Então, elas vão ver que a tribulação vai acontecer e elas não vão estar arrebatadas. Então, elas vão entender que elas foram enganadas e que elas creram no engano, que elas próprias pregaram o engano, brigaram até por isso. E aí elas vão cair do cavalo, porque elas vão ver que elas acreditaram numa mentira. E isso é perigosíssimo, por quê? Quando elas verem que não foram arrebatadas coisa nenhuma, que não teve o tal do arrebatamento e que a perseguição estava aí, a tribulação, elas vão se escandalizar porque elas vão achar assim, e será também que as outras coisas que a gente aprendeu e que a gente ensinou também não era errado? Não era mentira, não era engano? Será que realmente o Messias era o Messias? E aí elas vão entrar em parafuso, elas vão entrar em um grande escândalo. E aí elas vão se trair uns aos outros, porque elas vão ter se sentido traídas, então, aí, por causa que elas aprenderam errado, e aí elas vão dedurar onde está o irmão fulano, onde está a irmã fulano. Então, aí eles vão ser levados para serem torturados, mortos e presos, porque um vão entregar o outro, porque eles vão estar decepcionados, eles vão estar se sentindo traídos, vão trair uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Por quê? Porque eles vão pensar, poxa, eu perdi minha vida, perdi minha adolescência, perdi isso, perdi aquilo outro, acreditando numa mentira, então eles vão ficar com grande ódio. Bem, e aí é interessante a gente ver no livro de Apocalipse, no livro de Razão, no Apocalipse capítulo 6, o próximo selo, que é o quinto. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Elohim. Não é porque eles eram desobedientes e ficaram na grande tribulação. Eles tinham amor pela palavra de Elohim, amor pelo testemunho que deram, mas foram perseguidos e mortos. E eles estavam ali debaixo do altar, as suas almas. E aí Yohanan viu essa cena no quinto selo. E aí, continuando ainda no quinto selo, aí o que aquelas almas estavam conversando, clamando? E clamavam com grande voz, ou seja, elas estavam realmente num ponto, elas estavam realmente assim, impactadas, e aí elas estavam querendo uma resposta. Então clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro Kadosh Adonai, dominador, né, Senhor, não julgas, até quando não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, até quando o Senhor vai permitir que eles continuem? Até quando o Senhor não vai... Quando é que o Senhor vai dar um basta? Quando é que o Senhor vai acabar com isso? Né? Então, pôr um termo, um fim nisso. Por quê? Porque as pessoas continuavam sendo mortas. Já tinham essas almas lá, mas a perseguição, a tribulação ainda continuava acontecendo aqui. Então, elas continuam perguntando. E aí o verso 11 diz, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então a grande tribulação ainda ia demorar, ainda teria outros ainda para morrer, não tinha morrido o número suficiente. Ainda iria morrer mais pessoas, servas do Senhor. Então é um texto muito interessante. É claro que no estudo número 3, que nós estamos no 2, no 3 nós vamos aprofundar sobre essa questão do arrebatamento. Vai acontecer um arrebatamento, mas não esse que for ensinado de uma forma errada para as pessoas. Então, haverá o toque do chofar, da trombeta, os mortos vão ressuscitar com o corpo, né, transformado, esplendoroso, glorioso. Os que estiverem vivos na ocasião do retorno do Senhor vão se encontrar com o Senhor nos ares e vão estar com o Senhor. O Senhor vai estar voltando para o quê? Para reinar aqui durante 1000 anos. Então essas pessoas vão ser arrebatadas da terra para encontrar com o Senhor nos ares e descer com o Senhor na capital do reino, que é em Jerusalém. Então quando o Senhor voltar, os servos dele, que estão espalhados na terra, não vão ter que pegar um avião, navio, transportes, para até ir para Jerusalém e ficar lá com o Senhor, lá reinando, a partir de lá. Não.
Eles que estão espalhados sobre a terra, quando o Senhor voltar, vão ser arrebatados, se encontram com o Senhor nos ares e descem em Jerusalém para reinar. É isso que vai acontecer. Isso é depois da tribulação. Certo? Então vamos entrar nesse assunto. Então tem arrebatamento? Tem, mas não arrebatamento para ir morar no céu. Ninguém vai morar no céu. A gente vai encontrar com o Senhor nos ares. Não vai morar no céu. Então é interessante entendermos isso. Então, em Revelação capítulo 7, a gente vai avançar só um pouquinho, já é o sexto selo, a gente viu os 5, mas aí no sexto selo tem N coisas, mas não é o nosso foco agora. Mas só assim de relance, no sexto selo aparece uma expressão bem clara dos servos do Senhor, né, que passarão pela grande tribulação, sim. Diz assim no verso 13: E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, isso aqui já é do sexto selo, mas é interessante a gente analisar essa questão aí da grande tribulação. Mas, em um outro momento, né, no estudo número 3, nós vamos falar sobre o arrebatamento e trataremos melhor sobre isso. Então, voltando para o texto de Mateus 24, Matitiarro, sobre as respostas do Senhor para aquelas perguntas, ele disse: Então sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados por toda a nação por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair-se uns aos outros, mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, no meio de tanta traição, no meio de tanto escândalo, no meio, né, de tanto ódio, aí vão se levantar aí também falsos profetas para enganar a muitos. E por se multiplicar a oposição à Torá, à anomia, ou seja, haveria um momento na história em que a igreja, a Kehilá, ela abandonaria a lei, a Torá. Né? O Novo Testamento vai deixar claro que a lei não foi abolida, o Messias não aboliu a lei, ele veio cumprir, ele veio tornar a lei plena. Ele disse que se algum dos discípulos, né, ensinasse alguém, né, errado a lei, um dos mandamentos, ou não cumprisse, por menor que fosse, seria o menor no reino. Então ele espera também que os discípulos, os seus servos, também cumpram a lei. Paulo mesmo disse: anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Só que outros textos de Paulo foi adulterado, mudado nas traduções, por essas equipes de tradutores, para poder convencer, né, os cristãos de que a lei foi abolida. Então, muita doutrina, muito ensino com base nisso, para o povo abandonar a lei. Sendo que Yohanan João disse o seguinte, que a lei, que o pecado é a transgressão da lei. Então, como que a igreja pode pregar a santidade se ela não prega a lei? Então, o pecado é a transgressão da lei. Então, se ela prega a transgressão da lei, se ela prega a anomia, se ela prega que pode transgredir a lei, que ela está ensinando o povo a pecar. Ela está ensinando o pecado. Ela está ensinando o engano. Porém, em um outro estudo, né, nessa sequência, nós vamos entrar na parte, justamente, mais detalhe desse espírito de engano, que é a apostasia. Então, teremos também um estudo sobre a questão da apostasia, que é esse espírito de engano, que aí está embasado com esse papel aí que a gente está vendo dos falsos profetas, do que está escrito aí. Então, muitos, não são alguns, muitos falsos profetas, enganando a muitos.
e vai multiplicar a anomia. Está dizendo assim, multiplicar a iniquidade. Se você pega uma versão em português, vai estar assim, multiplicar a iniquidade. Mas aí você pergunta assim, mas o que é iniquidade? Aí se você for em João na farmácia, João, o que é iniquidade? Ele vai dizer que é uma coisa. Vai a José na padaria, José vai dizer que iniquidade na cabeça dele é outra coisa. Então, a gente não tem que seguir a cabeça de A e B. A gente tem que saber o seguinte, quando as escrituras foram escritas, o que era a palavra que estava lá como iniquidade? Até mesmo no grego, quando foi traduzido, foi usada a palavra anomia, que quer dizer anomos, que é contra a lei, nomos lei, a de negação, contra a lei. Então, o Eterno deu os seus mandamentos, deu a Torá, e haveria uma oposição à Torá, uma oposição aos mandamentos, uma oposição à lei. E levada por quem? Principalmente pelos falsos profetas. Porque é importante a gente entender o que é realmente um falso profeta. Para entender o falso, a gente precisa entender o verdadeiro. O que eram os profetas, os Neviim verdadeiros? Os Neviim verdadeiros profetas nas Escrituras eram aquelas pessoas que o Senhor levantava para trazer o povo de volta à obediência aos seus mandamentos, à sua lei. O Senhor havia dado os mandamentos, a lei, o que é que agradava a ele e o que é que não agradava. E aí as pessoas tinham que seguir essa lei. Porém, o que acontece? As pessoas começavam a pecar, começavam a transgredir a lei e começavam a ter idolatria, diversas coisas que eram contrárias à lei do Eterno. Aí o Eterno levantava profetas verdadeiros para dizer que o povo estava em pecado, que o povo estava transgredindo a lei, estava em desobediência ao Eterno, aos mandamentos, e que o povo precisava voltar para a lei, voltar para a obediência, voltar. E aí os profetas acabavam ensinando o que era que a lei dizia para o povo cair em arrependimento e voltar para a obediência. Esse é o verdadeiro profeta. Os falsos profetas é o contrário. Ele vai dizer que a lei não precisa mais, que a lei não presta, que a lei isso, que a lei é aquilo, que os mandamentos isso, mandamento aquilo, e vai pregar que só a graça, só a graça, só a graça, e sem obediência. Então é uma fé sem obras, ela é morta. Então os falsos profetas vão ficar só na superficialidade e na desobediência. Vai pregar uma falsa santidade, porém sem a Torá. Então, sem a Torá, vai transgredir a Torá. Transgredindo a Torá é pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, multiplicar a oposição à Torá vai acabar também multiplicando a prática do pecado. E por se multiplicar a oposição à Torá, a iniquidade, né, que é a oposição à Torá, a lei, a Ahavá, que é o amor, de muitos esfriará. Porque aquele que me ama cumpre os mandamentos. É isso que está na palavra. Então, por não cumprir com os mandamentos, o verdadeiro amor, a verdadeira Ahavá, vai se esfriar. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Então, os discípulos haviam perguntado, Senhor, qual é o sinal do fim do Olã? Aí ele deu aqui as coisas que vão acontecer antes do fim, para que eles servissem de sinal, para que esses acontecimentos servissem de alerta. E aqui nós temos esses sinais. Esse crescimento, né, da oposição à verdade, trazendo tortura, trazendo morte, muito escândalo, muito ódio, muitos falsos profetas e uma oposição à Torá, à lei. O Ahavá, né, o amor, esfriando de muitos. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E daí a gente vê aquelas pessoas com as vestes brancas, que a gente leu lá, e que eles vieram da onde? Da grande tribulação. Passaram por essa grande tribulação, perseveraram, né? Até o fim, foram salvos. E essas boas notícias do reino serão pregadas no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o fim vem depois do testemunho. E esse testemunho tem que ser um testemunho efetivo para todas as nações. Um testemunho adequado, no mínimo, tem que ser por 2 testemunhas. Aí, lá no livro de Revelação, quando vai entrar já na 7ª
no sétimo selo, com as trombetas e tudo mais, aí Alá fala sobre as duas testemunhas, que também será um assunto que trataremos em em outra parte desse estudo. Então, nós vamos falar também sobre as duas testemunhas numa outra parte do estudo. Então, nós estamos agora na segunda parte. Bem, então vamos ter uma parte falando sobre o arrebatamento, uma parte falando sobre as testemunhas, vamos ter, né, uma parte falando sobre a apostasia. Bem, voltando aqui. E essas boas novas do reino, o evangelho do reino. Bem, a palavra evangelho veio do grego, não é a original, né? Na verdade, a gente tem as boas novas, mesmo que é Besorotovot, né? As boas novas, as boas notícias do reino. E aí hoje você tem o evangelho de várias coisas. O evangelho da prosperidade, o evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho de... Mas o verdadeiro evangelho, as verdadeiras boas novas, Besorotovot, que trarão o fim, serão as boas novas do reino. Só que as pessoas muitas vezes não conhecem o reino, então não conhecem as boas novas do reino, pregam aspectos das boas novas. Por exemplo, as boas novas falam de salvação, aí prega o evangelho da salvação. Mas aí você está pregando uma parte. O evangelho, aí fala de cura, então aí prega o evangelho da cura, mas aí é só uma parte. Então, na verdade, as boas notícias, por isso que o fim ainda não veio. Por quê? Porque o evangelho que foi pregado no mundo ainda não é o completo, não é o verdadeiro. Mas quando o verdadeiro, a Besorotovot do reino, as boas novas do reino, forem pregadas por testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então não é que o Messias errou, não é que o Messias foi um falso profeta. Aí já se pregou as boas novas em todas as nações, já se pregou as boas novas, o evangelho já foi pregado e o fim não veio. Não, é porque esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o que está escrito, a Besorotovot, a verdade. E muitas vezes a verdade tem sido deturpada. Então, a verdade na dimensão do reino. Então, a gente, quem sabe, em um determinado momento, aprofunda mais sobre isso. Mas essas boas notícias do reino serão pregadas no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, vocês querem o sinal de quando virá o fim do Olam? Quando as boas notícias do reino tiverem sido pregadas no mundo inteiro. Aí vai vir um fim. Enquanto isso, não tem fim. Então, se é para apressar a volta do Senhor, se é para apressar o fim, vamos então cumprir com essa missão de as boas notícias do reino ser pregada por testemunha a todas as nações. Entenderam? Isso que é importante, a gente compreender sobre as verdadeiras boas novas do reino e fazer a nossa parte. Enquanto isso não for feito, o fim não vem, porque o Senhor não vai ser mentiroso. Então, o Senhor vai enviar duas testemunhas. Essas testemunhas vão testemunhar não só em Israel, mas elas vão ser testemunhas para todas as nações, tanto que as nações vão odiar e vai querer que elas morram. Bem, isso a gente vê em um outro, continuação desse estudo. Mas o verdadeiras boas notícias do reino vai ser pregada assim e vai ser testemunhado e testemunho eficaz. Aí, para fechar o estudo de hoje, nós vamos falar sobre a abominação da desolação, a abominação no lugar Kadosh. Que há muita confusão com relação a isso, e a gente vai ler agora em Mateus, nas Boas Novas, sobre esse assunto da abominação. E a gente vai entender melhor isso em Lucas. Então nós vamos ler Mateus em Lucas. Antes de nós entrarmos no texto da abominação da desolação, é importante entender que o tempo é cíclico. O interessante é que nós usamos o relógio, e o relógio ele vai girando e repetindo as horas. Então, as mesmas horas de um dia vão sendo repetidas no dia seguinte. A gente não tem um relógio linear, a gente tem um relógio que é um ciclo. Ele começa ali no ponteiro, aí vai 1, 2, 3, até chegar no 12, depois volta para 1, 2, 3, e ele vai girando.
As horas ali vão sendo marcadas de forma repetidas. Aproveitando essa analogia do cíclico do tempo, nós vamos ler o que está escrito em Eclesiastes 1:9. Diz assim: o que foi, tornará a ser. Então, o que aconteceu no passado, vai acontecer no futuro de novo. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Então está falando aqui de coisas que são cíclicas. Coisas que aconteceram no passado e tornam a acontecer de uma outra dimensão, de uma outra intensidade, com outros personagens, mas que repetem determinadas coisas. Isso se deu com a abominação da desolação. Não ocorreu uma vez só. Então ela ocorre de uma forma cíclica. Daniel havia falado sobre isso. Isso aconteceu na época dos Macabeus, dos livros. Você lê o livro dos Macabeus, conta a história lá da festa do Hanukkah, né, do Hanukkah. Então fala lá de antes do período do Hanukkah, quando Antíoco Epifânio, com seu exército, ele profana ali, né, Jerusalém, o templo. Então, ali houve um cumprimento dessa abominação da desolação. Porém, quando o Messias veio, já séculos depois, o Messias vai falar sobre que essa abominação da desolação tornaria a acontecer de novo. Então, é nessa questão de cíclicos que a gente precisa entender. Então, essa abominação da desolação, o Senhor profetiza, acontece quase 40 anos depois, e a gente sabe que essa abominação da desolação vai acontecer de novo, porque o livro de Apocalipse também fala sobre essa abominação da desolação acontecer novamente, mas com outras palavras. Então a gente vai entendendo como isso é cíclico. Então daí é entender que algumas profecias se cumpriram e tornam a se cumprir de novo, mas de uma forma mais intensa, de uma forma, né, com algumas variações, mas repete de novo, como as dores de parto. As dores que vêm são parecidas, mas com intensidades diferentes, etc. Então, é um cíclico. É um ciclo. Bem, Eclesiastes também 3:15 chama a atenção o seguinte: o que quer dizer, o que está acontecendo agora, já foi. Então, já aconteceu algo parecido no passado. E o que há de ser, também já foi, ou seja, no futuro vai acontecer coisas também parecidas com o passado. No presente está acontecendo coisas parecidas com o passado e no futuro também vai acontecer coisas parecidas com o passado. Então o que já foi. E o que há de ser também já foi. E Elohim pede conta do que passou. Então é interessante entendermos isso, para compreender essas profecias, esses selos, essas trombetas, essas questões proféticas. Bem, então, para avançarmos mais nisso, vamos ver sobre essa questão aqui em Mateus 24, da abominação da desolação. Diz assim: quando, pois, virdes, que o Senhor está chamando a atenção para os sinais, quer dizer, coisas que vão preceder determinados acontecimentos. Então aqui ele vai dar uma resposta. Ele vai dar uma resposta. Que resposta é essa? Lembra que ele havia falado que não ficaria pedra sobre pedra, que o templo seria derribado? Bem, aí eles perguntam, né? Quando que isso aconteceria? E aí ele vai dar uma resposta assim, ó, quando? Vocês não queriam saber quando? Ó, quando que essas coisas vão acontecer? Quando é que o Beit HaMikdash vai cair? Então, quando? Pois. Virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar Kadosh, quem lê entenda. Então, os que estiverem em Erudá, na Judéia, fujam para os montes. Veja bem, algumas pessoas vão interpretar lugar Kadosh como sendo o templo. Porém, quando essa abominação da desolação estivesse já no templo, não havia mais condições de ninguém fugir da Judéia para os montes, porque a destruição já teria acontecido. A gente vai explicar isso, vou explicar isso com mais detalhes à frente. Então aqui ele vai dizer o seguinte, olha, quando vocês virem a abominação da desolação no lugar Kadosh, quem lhe entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então ainda vai ter tempo para fugir. Nesse momento, quando você vê a abominação da desolação no lugar Kadosh, vocês aí fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar as coisas da sua casa. Por quê? Porque vai ser rápido.
Então vocês têm que serem rápidos, fugirem. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Da onde estiver, tomou a notícia, foge. Mas ai da que estiverem grávidas e da que as amamentam naqueles dias. Por quê? Porque é uma fuga. Então a mulher grávida ela já tem mais dificuldades para, né, depender do tamanho já da barriga, mais dificuldade ela vai ter, porque pode até perder a criança. E das que amamentam também. Por quê? Por causa justamente, tem pouco tempo que teve o parto, está amamentando, ainda está frágil do parto, né? Que a gente chama, às vezes, resguardo, né? Ainda está ali debilitada. E também é difícil, porque está com a criança no colo, né? Amamentando, e fugir, então é complicadíssimo. Tem a questão psicológica, física e tudo mais. Mas isso a gente vai explicar com mais detalhes à frente. E aí o Senhor diz assim, olha, diante desse cenário, ele diz, orai para que a vossa fuga, veja a vossa, ele está falando aqui dos discípulos, então ele está falando aqui para aqueles 4, e ele vai dizer, olha, quando vocês fugirem, Kefa, Yaakov, né, Yohanan, André, quando vocês fugirem, então vocês orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no Shabat. Por quê? Fugir no inverno é muito rigoroso, lá chega a nevar, muito, né, frio, então poderia, né, morrer, é muito difícil a fuga no inverno. E a outra era no Shabat, porque é um dia sagrado. Então é óbvio que o Messias sabia que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que isso iria acontecer depois da ressurreição dele, que ele iria para o céu, ele sabia de tudo. Ele sabia que ele ia ressuscitar, e aí no primeiro dia da semana, quando fosse o corpo dele não ia estar lá, ele sabia de tudo isso. Só que ele sabia também que o sábado ia continuar sendo o dia sagrado do seu povo, dos seus servos, mesmo depois que ele ressuscitasse e fosse para o céu. Ele sabia disso. Quem mudou isso foi Roma, a igreja romana. Mas o Senhor não, o Senhor sabia que era o sábado. E aí ele vai dizer para esses discípulos, que era da sua igreja verdadeira, ele vai dizer, olha, orem para que a vossa fuga, não é a fuga lá do mundo, dos ímpios, ele está falando da vossa, vocês aqui. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no Shabat. Ele não diz no domingo, ele diz no Shabat, ele não diz no primeiro dia da semana. Ele diz no Shabat, porque ele sabe que o Shabat é o dia de repouso, de descanso. Então vocês orem para que isso não aconteça no Shabat. Então ele espera que o Shabat as pessoas descansem. E seria ruim no Shabat fugir. Então, isso aqui não está falando de uma coisa global, não está falando de uma coisa no mundo, não está falando do Brasil, não está falando de outros países, ele está falando quem estiver na Judéia. Então, seria uma perseguição que aconteceria local em Israel, na Judéia, no lugar Kadosh, aonde a Judéia fica, o lugar Kadosh fica dentro da Judéia. Então, quem estivesse ali na Judéia deveria fugir. Ele não está falando aqui da Galileia, ele estava falando da Judéia. Os que estiverem em erro na Judéia. Porque essa situação seria naquele local, naquele território da Judéia. Então, eles tinham que fugir para os montes. Então, aqui não está dizendo para quem está no Brasil, para comprar um terreno no monte, para ficar no monte. Não, não é no Brasil, não é na Galileia, é na Judéia. E aqui tem uma situação. Bem, mas como as pessoas não sabem o que é a abominação da desolação, de que o profeta Daniel falou no lugar Kadosh, então as pessoas vão imaginar 1000 coisas. Mas aí tem um texto de Lucas para tirar a dúvida. O que é essa abominação da desolação? Desolação quer dizer que destrói com tudo, que depois que passa fica aquele negócio esbagaçado, acabado, destruído, queimado, arrasado. Então, o que é isso que é chamado de abominação da desolação? Que, né, que chega destruindo e acabando com tudo. E que ia chegar lá no lugar Kadosh. Quando eles vissem que aquilo estava ali no lugar Kadosh, chegando naquele lugar, eles deveriam então fugir para os montes, para não serem destruídos nessa fuga. Então aí vamos para Lucas. Lucas vai esclarecer melhor. Mas antes de irmos, vamos ler o verso 21 ainda de Mateus 24. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então aqui fala sobre uma grande tribulação local, uma grande tribulação ali naquele lugar, que seria terrível, terrível, terrível.
E aí eles precisariam fugir para não passar naquela tribulação dali. Veja, não era daqueles outros lá, porque dos outros eles disseram, vocês vão ser torturados, vão ser mortos, você isso, aquilo outro. Era num outro contexto, em uma outra esfera, nas nações, vão lhe odiar, é um assunto. Aqui é um assunto específico, olha, vocês podem fugir dessa tribulação. Não vai ter arrebatamento aqui. Vocês vão ter que fugir. Nessa tribulação aqui específica, vocês vão ter que fugir, vocês vão ter que orar para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no Shabat. Ai das que estiverem grávidas que amamenta, porque é uma fuga. Então, dessa tribulação, eles poderiam sofrer ou não, a depender de estarem alertas aos sinais e fugir. Então, vamos ver então como Lucas trata isso, né, na sua narrativa. Vamos para Lucas 21, verso 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Aqui está a revelação do que é a abominação da desolação no lugar Kadosh. O lugar Kadosh, na realidade, é Jerusalém. Alguns interpretam como sendo o templo em si. Claro, Jerusalém é considerada como lugar Kadosh por causa do templo. Mas não é ainda o templo no texto. É referência a Jerusalém. Por quê? Vamos entender. Quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então esse exército é um exército desolador, destruidor. A abominação da desolação é esse exército inimigo, esses exércitos, que eles chegam e eles arrasam, eles destroem, eles queimam, eles matam, eles deixam um rastro de destruição, de desolação. Então daí o nome abominação da desolação. E quando eles tivessem cercado Jerusalém, o que era para os discípulos do Messias fazer? Então os que estiverem em Erudá na Judéia, fujam para os montes. Porque a Judéia é o território aonde fica Jerusalém. Então, a Judéia é o estado, Jerusalém era a capital. Então, quando os exércitos cercassem Jerusalém, que era a capital, então quem estivesse no estado da Judéia deviam fugir para os montes. Os que estivessem no meio da cidade de Jerusalém deveriam sair. E os que estivessem no campo não entrassem na cidade, porque poderiam ser capturados pelo exército e mortos. Então, a abominação da desolação não é colocar a estátua de Zeus ou Júpiter no templo, no altar e sacrificar o porco. Porque quando chegasse nesse ponto, já não tinha mais o que fugir para monte nenhum. Já não tinha mais como sair do meio da cidade. Já não tinha mais como fugir para os montes. Ou seja, a fuga tinha que ocorrer no momento do cerco, quando os exércitos se aproximassem para cercar Jerusalém. Aí sim ainda dava tempo de fugir para os montes. Quem estivesse no meio da cidade ainda dava tempo para fugir por algumas portas mais distantes, passagens secretas, etc. e tal, descer pelo muro por cordas, como fosse. E os que estivessem no campo não voltar para a cidade. Agora, é claro, depois que eles destruíram a cidade, as muralhas, entraram, mataram muita gente, eles profanaram o templo, sim. Mas aí, nesse momento, já não tinha mais como fugir. Então, era um recado que o Senhor estava dando aqui para os seus discípulos, para eles não enfrentarem o exército. Então, quando o exército romano cercasse Jerusalém, era para eles fugirem, não era para eles travarem uma guerra contra esse exército. Era para eles fugirem. Então, isso causou uma mágoa muito grande no meio dos judeus tradicionais, nos judeus que não criam no Messias. Por quê? Porque em Jerusalém, conforme o livro de Atos, existiam muitos judeus que criam no Senhor, criam no Messias, que fazia parte da Querrilá. Era dezenas de milhares. Além de muitos sacerdotes obedeciam à fé no Messias. Então, o que acontece? Havia, então, uma população grande de servos do Senhor, judeus nazarenos, judeus do caminho, que vivia em Jerusalém e no arredor.
Mas quando Roma invadiu, eles lembraram, quando o exército de Roma se aproximou para cercar a cidade, eles lembraram da palavra do Messias e eles fugiram. Então os outros judeus que ficaram e resolveram enfrentar Roma, lutar contra Roma, eles se sentiram traídos pelos nazarenos. E se eles já tinham raiva dos nazarenos, a raiva ainda aumentou depois disso. Então essa raiva ficou durante muito tempo. Então isso é um fato histórico interessante. Voltando aqui à narrativa de Lucas 21. Então, no verso 21 diz que quem estivesse na Judéia fugisse para os montes. Veja, isso aqui é uma perseguição local por causa de uma invasão de Jerusalém. Não tem nada a ver de quem está no Brasil ter que comprar terreno em monte para poder fugir da grande tribulação. Isso é uma confusão completa da Escritura. Aqui está falando de um cerco a Jerusalém, de exército cercando Jerusalém, e que quem tivesse na Judéia fugissem para os montes, porque nos montes da Judéia tinha muitas cavernas, grutas, lugares difíceis de andar que os exércitos não conheciam, e teria mais chance desses irmãos se salvarem e de esconderem ali pergaminhos, textos sagrados, etc. Então eles deviam fugir para os montes. Os que estivessem no meio da cidade de Jerusalém deveriam sair. Então não é quem está na cidade de Salvador, na cidade de Guanambi, deve sair e ir para a zona rural para fugir da grande tribulação. Não é isso. É uma confusão total do texto. Leia o texto aí no original, olha aí como está. Então, os que estiverem em Judeia, fuja para os montes, que estiverem na cidade, saiam. Que cidade? A cidade que estaria sido cercada ali do exército, que é Jerusalém, está escrito no verso 20. E os que estivessem no campo não entrem nela. Nela quem? Na cidade de Salvador, na cidade de Guanambi? Não, na cidade de Jerusalém. Então era um cerco ali que haveria. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. Porque imagina, é fugir de um exército. Vocês já viram cenas, filmes, como acontece, aquelas mulheres que estão com criança de colo grávida, a pessoa fugir de perseguição de exército. Então, ai do que estiverem grávidas, que as amamentam naqueles dias. Que dias? Nos dias dos cercos, está aí. Porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo, e cairão ao fio da espada. Então, por isso que as mulheres grávidas, está dito aqui, ai das mulheres grávidas, não é que ia ter um arrebatamento e arrebatar o bebê dentro da mulher que estava grávida. Aonde que se tiraram isso? Ah, porque ela ia estar amamentando e aí ia ter o arrebatamento, o bebê vai subir para o céu e ela vai ficar para morrer. Não, é porque cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levadas cativos. Então imagine isso para uma mãe que às vezes o bebê era levado para um país, ela para outro, ou etc. Ou grávida, quer dizer, ela ia ter que perder o marido e todo o sofrimento. Então cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então, no ano 70, quer dizer, 40 anos depois que o Messias deu essa palavra, mais ou menos, Jerusalém foi ali invadida pelo exército romano. Invadida mesmo, cercada, na verdade, cercada, teve o cerco demorou um bom tempo. Esse cerco é contado mais com detalhes no livro de Flávio Josefo, a História dos Hebreus. A cidade ficou cercada, então não entrava alimentos nas muralhas. Eles foram consumindo os alimentos que tinham lá dentro, não tinha mais alimentos, então foi muita morte, muita dor, muito sofrimento. E quando Roma invade, mata, e os que não são mortos são levados cativos. E aí é destruído o Beit Hamikdash, não fica pedra sobre pedra. Então está aí o Messias trazendo a resposta para as perguntas dos discípulos. E aí o Messias diz aqui que Jerusalém será pisada pelos gentios até que, tem um prazo, os tempos dos gentios se completem.
E aí, quando é que esse tempo começou a se completar? Há poucos anos, no ano de 1976, e 67, Jerusalém, né, é tomada de volta pelos judeus. E aí os judeus passam a dominar sobre Jerusalém de uma forma parcial. Para as Nações Unidas, ainda a capital é Tel Aviv. Mas muitos judeus consideram que a capital é Jerusalém. Porém, ainda há os gentios, podemos dizer que os gentios ainda estão pisando, porque os judeus ainda não têm autonomia de reconstruir o Beit HaMikdash. Então, só quando os judeus reconstruírem o Beit HaMikdash, terão sim vencido essa etapa. Então, ainda Jerusalém está pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Então vai chegar o momento que o tempo dos gentios vai se completar. Já está se completando. Mas ainda os judeus não têm total autonomia sobre Jerusalém. Voltando para Mateus 24, 22, diz: E se aqueles dias não fossem abreviados, aquele dia dos cercos, né? E demorou, imagine. Mas se não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Quer dizer, todo mundo ali dentro da muralha em Jerusalém iria morrer. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E, se, pois, alguém vos disser, agora que já entrou no outro assunto, né? Que é a vinda do Messias. Lembra que eles perguntam que sinal haverá da sua vinda? Ele diz, se alguém vos disser, eis que o ungido, né, o Machia, o Cristo, está aqui, ou ele ou ali, não acrediteis. Porque há onde surgir falsos ungidos, falsos cristos, falsos Machiahim, e falsos profetas, falsos Neviim. E farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, veja aqui, lá no começo, ele fala de pessoas que se diriam que veio em nome do Messias. Ou pessoas se dizendo seu próprio Messias. E aqui ele vai falar que surgirão falsos ungidos, falsos cristos, para Cristo quer dizer ungidos. Então, é como a gente vê hoje em dia, muitos se dizendo serem ungidos do Senhor, rodeado de falsos profetas, não aceitam ser confrontados, porque dizem ser ungidos, só que Davi era ungido e foi confrontado por Natã, porque estava pecando. E esses líderes religiosos não querem ser confrontados nos seus pecados, nas suas heresias, nas suas doutrinas de demônios, nas suas doutrinas humanas. Se cercam de falsos profetas para meter medo em A e B em C e ficar manipulando o povo. Usam sinais e prodígios, curas, que está aí, farão grandes sinais e prodígios para poder manter o povo debaixo da obediência. Mas o povo muitas vezes não está seguindo a verdade das escrituras, estão seguindo o engano. E estão acreditando no engano por causa dos sinais e prodígios que eles fazem. Só que são sinais e prodígios que vêm de Satanás, não vêm do Eterno. Então, haverá sinais sim, haverá prodígios sim. Então, vai haver cura ali, vai haver milagre ali, vai. Só que aquilo não testifica a verdade, porque o ensino que está sendo ensinado ali não bate de acordo com a Escritura, não está de acordo com as Escrituras. Então, são sinais e prodígios de engano, objetivo para enganar as pessoas. De modo que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, imagine o nível de engano que estão nesse lugar. Então, irmãos, isso aqui o Messias advertiu Kefa, Yohanan, Yaakov e André, Pedro, Tiago, João e André, para que eles não caíssem nessa cilada desses espíritos de engano. Eis que de antemão vos tenho dito. Então o Senhor antecipou, disse tudo isso que iria acontecer. Então são muitos falsos líderes, falsas religiões, falsos ungidos, falsos profetas, sinais e prodígios de engano para enganar até os escolhidos.
tanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior do beit, da casa, não acrediteis. Porque os discípulos, Pedro, Tiago, João e André, amavam tanto o Messias que iriam sentir muita falta do Messias, quando o Messias partisse. E diante de tanta tribulação, tanta perseguição, tanto engano, eles iriam querer muito que o Messias voltasse logo, e orar, e desejar muito que o Messias voltasse. Aí eles iam estar suscetíveis a ser enganados por pessoas que viriam e diziam, olha, ele está no deserto. Aí os discípulos iam sair daí para o deserto, chegar lá no caminho, os perseguidores iam pegar e matar. Ó, ele está lá no interior da casa. Aí eles iam entrar lá na casa, estava emboscada lá para prender eles e matarem eles. Ou outras coisas do tipo. Então, não era para eles deixarem ser enganados. Eles tinham esse perigo porque você é enganado naquilo que você tanto deseja. Quer muito. E aí quando aquilo vem, muitas vezes você não analisa direito. Então eles iriam estar desejando tanto, que o Messias voltasse logo e acabasse logo com tudo aquilo e pôsse um fim naquilo ali, que quando alguém chegasse dizendo que é o fim do tempo, que o Messias chegou, que o Messias desceu em tal lugar, que o Messias estava no deserto ou no interior da casa, eles poderiam ser enganados e cair no engano, na mentira. Então o Messias alerta. Vocês não querem saber sinais da minha vinda? Pois é, antes de eu voltar, vai acontecer bastante essas coisas aí. E aí ele diz, verso 27. Por quê? Porque assim como o sol sai do oriente, que é do nascente, e se mostra até o ocidente, ou seja, o poente, assim será também a vida do Filho do Homem. Então, assim, a pessoa está no planeta Terra, o sol sai do nascente e vai até o poente, e aí acaba que todo mundo vê o sol passar durante o dia. Então, o que é o Messias está dizendo? Olha, vocês não caiam nesse engano, porque quando eu vier, vai ser visível. Vai chegar um momento que todos vão ver. Aí teve versão que foi traduzida equivocadamente, que botou assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente. Veja bem, relâmpago não sai de oriente para ocidente. Relâmpago não tem direção certa. Já pensou que todo relâmpago saísse do oriente para o ocidente? Não existe, cai para lá, cai para cá. Quem sai do oriente e se mostra até o ocidente é o sol, não é relâmpago. Tá? Essa tradução é equivocada. Essa luz que sai do oriente e se mostra até o ocidente não é a luz do relâmpago, é a luz do sol. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, ali em 24 horas, o sol sai de um lugar e vai até outro, todo mundo vê. Em 12 horas do dia, você percebe. Então, chega um momento que aonde é o seu território, você vai ver o sol. Então, vai chegar um momento que você vai presenciar a vinda do Messias. Então, não precisa se desesperar. Porque aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Isso aí é uma expressão idiomática, é um ditado popular da época. Como a gente diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é que tem água, não é que tem pedra, é só dizer assim, se a gente insistir muito, aí a gente consegue. Então aqui ele está dizendo assim, pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão abutres, ele diz assim, aonde tem carniça, o urubu vai atrás. Então, quer dizer assim, olha, quando o Messias voltar, as pessoas vão acabar vendo. É uma coisa que é consequência. É uma coisa que está ligada, uma coisa na outra. Assim como os abutres gostam da carniça, do cadáver, do bicho que morreu ali, quando o Messias vier, os servos deles vão saber. As pessoas vão ver. Isso aqui é um ditado popular. Você pode não ter gostado do ditado, mas era um ditado da época. Aí o verso 29 diz, logo, quer dizer, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, né, já falamos de tanta tribulação que ficou perdido, né, nesse texto, né, porque havia guerra, rumor de guerra, tantas coisas. Então, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, os poderes dos céus serão abalados, né, de Shammai serão abalados,
Então, depois que acontecer tudo isso, depois que acontecer tudo isso, é que a gente vai ver o Messias voltar. Para ver um paralelo aqui, lembra que a gente estava fazendo aquele paralelo do livro de Mateus 24 com o livro de Revelação, capítulo 6, sobre os selos? Pois é. Nós paramos no quinto selo. E aí, diz o seguinte, Mateus 24, 29. Logo imediatamente depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos Shemaim, dos céus, e os poderes do Shemaim, dos céus, serão abalados. Qual o paralelo disso nos selos? Lá em Apocalipse capítulo 6 vai dizer o sexto selo, que a gente falou dos 5, agora o sexto. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, que é o terremoto. O sol se tornou negro como saco de silício. Então o sol se escurecerá, como disse lá em Mateus 24. E a lua tornou-se como sangue. Então a lua não dará sua luz. Ela ficará vermelha. Ela ficará avermelhada, ela não ficará brilhante, como é. E as estrelas do Shemai cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então, isso é o que está em Apocalipse. Agora, o que é que está em Mateus? As estrelas cairão dos céus e o poder dos céus serão, e os poderes do céu serão abalados. Não é a mesma coisa? O mesmo paralelo? Que o sol se tornará negro como saco de silício, a lua tornará-se como sangue, as estrelas dos chamais cairão sobre a terra como quando a figueira lança os seus figos verdes, quando abaladas por um vento forte, e os poderes do céu serão abalados. Então vemos lá palavra como sol, lua, estrelas cairão, verbo cair, os céus serão abalados. Então nós vemos as mesmas expressões nos dois. Então é a sequência. Então aqui a gente já percebe que já se está aqui no sexto selo. Então, a vinda do Senhor é precedido de diversos acontecimentos. Tem o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e depois o sétimo selo. O sétimo selo se transforma em 7 trombetas. No sétimo selo são abertos 7 trombetas nele. Então, são coisas dentro de determinadas coisas. Acontecimentos dentro de outros acontecimentos se desdobrando. Então, isso gera uma quantidade grande de coisas. Então não tem por que ficar enganado por um acontecimento só e já achar que já é o fim. Que é um conjunto. E ainda continua o verso de Apocalipse, capítulo 6, o verso 14. E os Shemais, os céus, retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Quer dizer, grandes terremotos, né, para abalar as ilhas do lugar, montes. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, quando você já está no sexto selo, já está finalizando aqui, quando já está finalizando o sexto selo, aí entra o sétimo selo, da qual vem o grande dia da ira. E nesse grande dia da ira, que não é um dia de 24 horas, nesse grande dia da ira, são 7 trombetas, e na final é que aí vem o final de tudo. Então, volta-se para Mateus 24, 30. Então, quer dizer, depois que teve esses sinais no sol, na lua, depois de tudo isso, então aparecerá nos céus, nos Shemais, o sinal do Filho do Homem. Veja, uma das perguntas dos discípulos era: que sinal haverá da tua vinda? Aí ele disse: aparecerá no céu o sinal. Então aparecerá no céu o sinal, quer dizer, os acontecimentos nos céus, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus. Isso aí já vai ser no sétimo selo, já na sétima trombeta, já no final de tudo.
Então, há muitas coisas entre o verso 29 e o 30, que vai estar explicado no 7º selo em Apocalipse. Então, entre um versículo e outro, acontecem muitas coisas, que está mais detalhado em Apocalipse. Então, virão ver o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, com poder e grande cavote. Então, quando o Messias vier, que ele vai vir para reinar aqui durante 1000 anos, então, quando ele vier nas nuvens, ele vai vir nas nuvens, com poder e grande glória, o seu povo vai estar espalhado na terra. E aí vai precisar o quê? Se reunir com ele. Aí, então, o povo do Senhor vai ser arrebatado dos países onde estão, para se encontrar nos céus, aonde ele está descendo lá em Jerusalém, encontrar com ele lá nos céus para descer lá em Jerusalém e reinar durante 1000 anos. Não vão morar no céu. Então, ele vai vir, o Filho do Homem, sobre as nuvens do céu com poder e grande cavode, e ele enviará os seus anjos, os seus mensageiros, os seus malahim, com grande sonido de chofar, com as trombetas, né, com grande trombeta. E eis que toca a última trombeta, né, os mortos no Machia vai ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados e vamos nos encontrar vamos juntos com eles encontrar com o Senhor nos ares. Isso nós vamos estudar no próximo estudo, na sequência, né, na terceira parte. Então, aqui fala que há um grande sonido de chofar, os quais lhes ajuntarão os escolhidos dentre dos 4 ventos, né, de uma a outra extremidade dos céus. Então, o que acontece? Os servos do Senhor estão espalhados na terra, o Senhor volta, e aí esses servos não precisam pegar um avião para ir lá para Jerusalém para reinar com ele durante 1000 anos. Não vai precisar pegar um navio e isso, aquilo, aquilo outro. Como é que vai ser? Eles vão ser reunidos pelos anjos, dos 4 cantos, de uma a outra extremidade dos céus. E aí se encontra lá para estar com o Senhor. E aí ele diz, aprender, pois da figueira a parábola. Ó, a figueira aqui também aparece. A figueira apareceu lá, né, quando estávamos falando do 6º selo, e a figueira aparece aqui de novo. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, não é uma coisa isolada, é o conjunto. Quando vires todas essas coisas, sabeis que ele está próximo mesmo às portas. Então não tem por que ficar enganado. Por quê? Porque é um conjunto de vários fatos ocorrendo ao mesmo tempo. E aí, quando você vir todas essas coisas, sabeis que está próximo mesmo às portas. Amém. Quer dizer, em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Então veja bem, essa geração do fim, essas coisas vão acontecer tão rápido que elas vão se cumprir em uma geração. Todo mundo daquela geração, quer dizer, é naquela geração aquilo vai se cumprir. E, então, quando esses fatos começarem a ocorrer, antes que a geração morra, antes que passe a geração, vai se cumprir o que estava previsto. Bem, isso poderia ter se cumprido no passado, na época que destruíram ali Jerusalém e tal. Isso dali poderia ter ocorrido, mas algo aconteceu e aí houve um novo ciclo. E aí estamos nesse novo ciclo. É interessante a gente estudar isso depois. Mas entender que, quando Roma invade Jerusalém, destrói ali com o exército, tal, Apocalipse fala que o anticristo, o antimachia, né, a besta, vai reunir o seu exército para ir atacar Jerusalém de novo. E vai ali armar suas tropas ali no Vale do Meguido, do Armagedon. Vai colocar as tropas ali para poder invadir Jerusalém. Então, novamente, essa história vai se repetir. Só que nesse momento daí, o Messias vem e aí destrói esses exércitos, e aí esses exércitos não conseguem o seu efeito final. Então isso é o que está lá em Apocalipse. Então, como a gente falou, que há histórias, muitas coisas se repetem, mas nem sempre tudo igual. Então algumas coisas são diferentes.
Passará o Shammai nos céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, veja, ele está falando de estação. Ele falou lá da estação, lá, que quando você vê a figueira, você sabe ali que o período do verão, etc. Então você consegue saber o período da época do ano pelos sinais, né, da natureza. Mas, então ele fala que você vai entender o período, a estação, mas você não vai saber com precisão o dia e a hora. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe. Nem os mensageiros, os malahim, os anjos, dos Shammai, dos céus. Nem o filho, senão só o pai. Mais uma prova de que o pai e o filho não são as mesmas pessoas. O filho é o filho, o pai é o pai. O filho está unido ao pai. Uma união tão grande que ele diz, eu e o pai somos um. Quer dizer, nós somos tão unidos, que estamos em unidade completa. Mas o filho é o filho e o pai é o pai. Tem coisas que o filho não sabe e o pai sabe. Então o dia e a hora nem o filho sabe, só o pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, ou seja, da mesma maneira, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, quer dizer, eles não perceberam que o dilúvio chegava, que o fim chegava daquele Olam, o fim daquele mundo chegava, que aquele mundo ia ser destruído com o dilúvio. Então, dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamentos, até o dia em que Noa entrou na arca. Noa percebeu os sinais, os animais foram chegando para entrar na arca, tal. Ele estava ligado com o Eterno. Mas o povão não. E aí eles foram pegos de surpresa. Até o dia em que Noa entrou na arca. E não perceberam. Então o povo ali não percebeu. Até que veio o dilúvio. E levou a todos. Levou quer dizer que foi uma coisa ruim. O dilúvio matou. Levou aí matou, destruiu. Então preste atenção. E os levou a todos, quer dizer, destruiu. Assim será também assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai ter gente que vai ser levado, ou seja, vai ser destruído. Olha, compare o texto, ele está mandando comparar. Ele diz, assim também será, quer dizer, compare o que aconteceu com os dias de Noa com o que vai acontecer com os dias do Messias. Ele diz assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Então, esse que será levado, ele vai ser destruído. Ele vai morrer. Olha cá, na época do dilúvio, os que foram levados, eles foram mortos, destruídos, eles não foram arrebatados para o céu. Aí inventaram uma doutrina de arrebatamento diferente das escrituras, dizendo que esse que será levado aqui será levado para morar no céu, vai ter ser arrebatado, levado para morar no céu, como sendo levado é uma coisa boa. Só que o texto, o levado é uma coisa ruim. E diz, assim será também a vida do Filho do Homem. Então, quem será levado é ruim, ou seja, será o que? Destruído. Agora o outro será deixado. Então, olha aí a diferença. Então, quer dizer, quem ficar, vai ficar para o milênio, para reinar com o Messias. E quem será levado, quer dizer, vai ser destruído. Quando a gente lê lá o livro de Apocalipse, quando o Messias voltar, muitos vão ser destruídos pelo sopro da sua boca, pela espada que vai sair da sua boca. Muitos vão ser destruídos. E outros vão ser deixados, e aí vai entrar no milênio, no reino do milênio. Vai ficar para o milênio. E outros vão ser destruídos. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Também, essa levada aí não é arrebatada, é que ela vai ser destruída na vinda do Messias. Outra será
deixada, então vai ficar para o milênio. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Sabei, pois, isto, se o dono da casa soubesse o dia que vigília, ou soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Quer dizer, quando o que leva, aí perde, aquilo é perdido. O ladrão vem, o que leva é perdido. O que deixa, ótimo, que é o que fica. Mas o que o ladrão leva é perdido. Então, era para vigiar. Vigiar o quê? Para não perder, para não minar a casa, para não deixar que o ladrão levasse. Porque se levar é ruim. Se o ladrão leva, é ruim. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. O Senhor vai vir, e aquelas pessoas que forem pegas em falta, serão destruídas pelo sopro da sua boca. Ou seja, elas serão levadas. Levadas o quê? Pela destruição. Agora, os que ficarem, porque estavam vigilantes, esses vão entrar no seu reino. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhes o sustento? Então, como mordomos, né? Então, quem é, pois, o servo fiel, prudente, aquele mordomo que o Senhor pôs para cuidar dos outros serviçais, para dar-lhes o sustento? Olha como o Senhor compara a Kehilá aqui, os servos dele estão aqui no mundo para cuidar dos servos, para dar-lhes sustento, para ajudar, né? Então ele diz assim, quem é, pois? Aí fala, bendito aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo, achar assim dando o sustento para as pessoas, né? Os serviçais. Então, o Senhor aqui, quando ele voltar e estiver fazendo o que é o certo, que bom. Amém. Em verdade eu vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, aquele que administrou bem os bens do Senhor em prol dos outros, o Senhor vai pôr sobre todos os seus bens. Agora, aquele que usou os bens do Senhor para causa própria, em prejuízo dos outros, olha o que é que vai acontecer. Mas, se aquele outro, o mau servo, disser em seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer, quer dizer, não vai dar para os outros, e comer, e a beber com os bêbados, quer dizer, comer demais, né, beber demais, porque ele não repartiu com os outros, né, ele acumulou, ele ficou para si. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não esperava e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio. Então vai destruir, esse vai ser destruído. E lhe dará sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, por isso que Apocalipse fala, quando ele vier, muitos vão ser destruídos. Então, esse estudo continua na parte número 3, nós estamos aqui concluindo, né? Ele continua, então, no próximo, que é a parte número 3. Shalom.